Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. Esse é o nosso passo a passo, se não me engano, já de número 17. E essa ideia da série Passo a Passo é mostrar o passo a passo de como o sistema nervoso autônomo pode ajudar você a dominar o seu tratamento e logo da primeira consulta. Eu sou Felipe Matuzzi, professor, fisioterapeuta osteopata e PhD. E no episódio de hoje nós vamos falar passo a passo. E hoje eu estou chiquérrimo e vamos fazer nosso passo a passo no iPad hoje. Espero aí que ajude a gente nisso. Mais uma dessas ferramentas tecnológicas aqui para nos ajudar. Muito bem. Então, passo a passo 17, nós vamos comentar hoje sobre como o SNA é constituído. Como o SNA é constituído? Bom, novamente a gente está explicando para vocês que nós estamos indo assim desde o básico. E aí, desde o básico, é realmente explicar toda essa relação, inclusive, do que ele é constituído. Então, o SNA, como sistema nervoso autônomo, ele vai ser constituído por divisões, vamos dizer, anatômicas, então, por constituições anatômicas. E dentro dessas constituições anatômicas, nós vamos ter nele, né? Vamos lá. Todas as células nervosas, tá? Nós vamos ter essa porção, né, da célula que é o axônio e nós vamos ter os neurônios, nós vamos ter os neurotransmissores, que eles vão também fazer parte dessa relação. Deixa eu ver como está saindo aqui. Está saindo legalzinho. Muito bem. Nós vamos ter os neurotransmissores que vão estar associados a isso. E aqui vale uma chamada de atenção grande. Por quê? Porque o neurotransmissor, ele talvez assim seja um dos principais constituintes do próprio sistema. E por que nós estamos dando tanta ênfase nele? Porque, por exemplo, é a partir do neurotransmissor que a gente entende qual é o braço do sistema que está atuando, se é o braço simpático, se é o braço parasimpático. Tá? Então ele é muito importante. Associado ao neurotransmissor, a gente também tem uma parte assim super importante. Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio ainda. Aí, os neurônios. Os neurônios também são muito importantes, né? Porque a partir deles é que vai ser secretado os neurotransmissores e a partir disso que a gente começa a entender se aquele estímulo oriundo do sistema nervoso simpático, oriundo do sistema nervoso parasimpático, né? Muito bem. Então, nós vamos ter essas relações importantes. Voltando aqui, nós teremos também a constituição, né, dos nervos, né? E aí dos nervos ele vai apresentar justamente onde vai ir de um ponto a outro o estímulo e a partir disso os plexos. A gente fez alguns comentários já sobre nervos e plexos
né, em algumas das séries aqui. E é interessante que você reveja né, caso seja assim, se tem alguma dúvida nisso ainda, etc. Então, você consegue rever uma das séries do passo a passo. Então, nós vamos ter essa série de elementos que vão constituir. E, claro, a gente também tem, vamos dizer assim, elementos de preenchimento. Elementos de preenchimento, que é, vamos dizer assim, células da glia, outras células neurais que vão ajudar a dar sustentação aonde vão ficar esses neurônios. E aí a gente tem, né, assim como uma premissa e, uma questão associada, a gente tem essa divisão sendo muito classicamente dividido em simpático e o parasimpático. Claro, quem está acompanhando aqui no canal já viu falar disso aqui inúmeras vezes. Simpático, parasimpático, etc. Que o simpático normalmente ele vai estar no meio da coluna assim, e que o parasimpático ele vai estar ao redor, sendo algo mais crânio sacral. Então, simpático, algo mais aqui, e o parasimpático, algo mais assim, tá? Então, ele tem essas constituições. Aí, a partir disso, quando eu começo a entender onde está localizado cada uma dessas estruturas, eu teoricamente consigo fazer, vamos dizer assim, entendimento sobre o que o sistema faz e posso tentar abordar esse sistema através de técnicas, enfim, locais, para que eu possa influenciar essa resposta. Então eu sempre tenho que pensar que essa constituição do SNA, ela me ajuda a fazer um seguinte mecanismo. Olha só, eu vou ter, vamos dizer assim, o corpo da pessoa aqui, ok? E eu vou ter também o meio ambiente. Meio ambiente. Aqui externo. Pronto. Eu vou ter essas duas situações. De uma certa forma, o que acontece é que o meio ambiente normalmente envia um estímulo a nós. Frio, calor, luz, som, o que você quiser, qualquer estímulo. Via de regra, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter algum ponto de recepção desse estímulo e ele tem que navegar, vamos dizer, até chegar ao cérebro. Então, vamos contar aqui. Ponto 1, a recepção, e o ponto 2, essa chegada, né? Então, eu vou ter que ter elementos que fazem essa, primeiro, transcrição entre o que está no meio ambiente e o que vai estar ocorrendo, né, no corpo da pessoa. Então, quer dizer, isso tem que ser traduzido a uma linguagem corporal. Então, todo estímulo que vem, e ele pode ser som, luz, calor,
que mais? Por exemplo, o sentido tátil, colocar frio e outros. Ele tem que ser, na verdade, entendido pelo corpo por uma maneira, vamos dizer assim, elétrica. Então, todos esses estímulos, eles têm que passar por uma espécie de transdutor. Ele vai ter que ser entendido no corpo como talvez um estímulo elétrico. Então, quando a gente fala nesse transdutor, nós estamos falando desse estímulo elétrico. E aí esse estímulo elétrico, sim, ele vai ser entendido pelo corpo. E normalmente quem vai fazer esta relação é esse neurônio, que a gente chama de aferente. Olha aí que interessante. Neurônio aferente. Deixa eu ver se ficou bom de ver. Tá meio ruim de ver. Vamos trocar aqui a cor. Espera lá. Neurônio aferente. Tá aqui. Pretinho melhor de ver, ó. Neurônio aferente. Show de bola. Aqui, gente, eu faço assim, ó. E seguro, ele faz o quadrado perfeitinho. Olha aí que legal. Muito bem, o neurônio aferente. Que no caso aqui é todo esse processo número 1 que eu estou colocando. Então esse 1 aqui, tá? É todo esse processo que a gente está vendo aqui. Então o meio ambiente ele vai enviar algo para que a gente possa transcrever. Então nisto, essas mensagens, vamos dizer assim, que saem do meio ambiente, a gente traduz como eletricidade, por exemplo, elas têm que chegar ao sistema nervoso central para ser processada. Então ela pode chegar por inúmeras vias, que vamos colocar assim, ó. Espera lá. Deixa eu apagar esses dois daqui. Vamos lá. Vamos colocar o 2 aqui como o caminho e 3 a chegada no processo. Então o 2, como se fosse assim o caminho. Como se fosse a chegada aqui, né? Essa porção de cá. Ela vai chegar, né, por via que a gente chama de aferente. E aferente só quer dizer uma coisa. Só quer dizer que o estímulo está indo da periferia corporal para o centro. Então vê que interessante, tudo que é da periferia para o centro, vamos dizer assim, ele é muito importante de ser checado e verificado, tá? Porque a partir disso é que muitos problemas podem ocorrer. Então por que a gente está falando muito disso? Porque muitas das vezes o meio ambiente está dando um estímulo igual às pessoas. Por exemplo, tem pessoa, vamos dizer que a temperatura seja a mesma. Aqui em Brasília agora, deixa eu ver. Temperatura aqui. Ó, agora está 26 graus. 26 graus para a grande maioria da população é uma temperatura tranquila, né? Agora,
se eu colocar 10 graus, vão ter pessoas que vão passar muito frio e tem pessoas que 10 graus está ok, continua bem. Então, muito do que a gente percebe depende da nossa interpretação. Então, muitas das vezes o problema não está no estímulo externo, ou seja, ele não está, digamos assim, no meio ambiente, mas ele está, digamos, do ponto 1 em diante. Então, se eu tiver problemas neste transdutor aqui, eu posso estar enviando mais estímulos que o normal. E aí a percepção vai ser que tem algum problema, né? E como que isso aí chega? Vou ligar esse meu WhatsApp aqui, senão... Pronto. E como que esse estímulo chega? Ele vai chegar por essas vias aferentes, que elas podem ou são classificadas, né? Por exemplo, em vias que a gente chama de somáticas. E essas vias que são chamadas de somáticas, elas via de regra são voluntárias. E o que eu quero dizer com isso? Que você percebe, você sente, ou até melhor colocar, deixa eu voltar isso aqui. Ou melhor, são vias sensitivas. Você percebe, é do sistema voluntário, você tem um certo controle sobre isso. E muito do que chega de informação, ela chega por vias autonômicas. E isso, em tese, você assim não tem tanta percepção do que está ocorrendo. Você simplesmente não sabe. As coisas acontecem. Então, por exemplo, você pode estar passando frio e de repente a sua frequência cardíaca aumentar em resposta a isso. E você não controlou isso. Isso foi um reflexo, né, que aconteceu. Então, isso simplesmente ocorreu e você acabou verificando isso, enfim, tá? Então, essas vias que são autonômicas, elas não são voluntárias, você não percebe. Então, essa coisa ocorre independente da sua vontade, autonomamente pelo corpo. É isso que acaba ocorrendo, tá? E quando isso ocorre, e você tem também essa relação dessa questão do transdutor aqui, de você ter muito estímulo, etc., você simplesmente não tem controle sobre isso, você não necessariamente consegue retirar esse estímulo, o que é um grande problema, porque você tem noção, você não tem noção do que está acontecendo. E por isso que essa questão autonômica, ela pode dar muito problema às pessoas, porque elas não têm noção que isso esteja acontecendo. Então, essa parte do caminho, vamos dizer, número 2, ela acaba tendo uma importância grande da gente entender por qual via que esse estímulo normalmente está chegando, né? E quando a gente pensa na chegada, vamos dizer, 3, seria essa área aqui, chegou no teu córtex, chegou, enfim, seria o processamento. Olha que interessante. Então esse processamento, quando ele chega aqui, ele vai ocorrer o seguinte: você vai ter uma área cerebral, deixa eu desenhar aqui, assim, que ela é mais voluntária, tá aqui, e uma área cerebral que está logo mais embaixo aqui, vamos dizer que ela é involuntária. Você está na cor negra aqui, ó, tá? Então, deixa eu colocar aqui a parte involuntária
E eu vou colocar como voluntário, tá? Mas é porque você tem a percepção do que está ocorrendo. Muito bem. Então, via de regra, quando eu tenho uma questão dessa via voluntária aqui, normalmente esse estímulo veio por via somática. Via somática. E quando tem essa questão involuntária, ela veio normalmente por via autonômica. E as vias elas vão chegar basicamente lá e uma para aqui e a outra vai para a região que vai ser inervada. Dessa maneira. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Aí, ficou bom agora. Então, nessa via, ela chega na parte involuntária, que a gente chama isso aqui de tronco cerebral, né? O mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Vai receber essas relações. E essa parte voluntária, somática, ela vai chegar no córtex cerebral. E toda vez que chega no córtex, é de fato assim quando a gente tem percepção, consciência sobre alguma coisa. O estímulo, via de regra, mesmo somático aqui, ó, ele passa por essa via involuntária. Então, ela meio que assim, ela quase sempre é ativada. Quase sempre é ativada, quase sempre chega questões nela. E aí sim, ela faz uma espécie de filtro aqui, vamos dizer assim. Ela faz uma espécie de filtro para que você perceba apenas o que é importante. Então, por exemplo, é aquela história que você está na cozinha da sua casa e às vezes tem um barulhinho da geladeira e você não percebe, aquilo fica. Teu corpo está percebendo aquilo, só que você conscientemente não precisa perceber aquilo o tempo inteiro, né? Então, esse é um fator talvez assim importante para que vocês comecem a entender que muito do que o paciente percebe, sente e tudo mais, ele tem relação com essas questões. Às vezes o problema está aqui no filtro, então ele acaba percebendo muito o problema. Então, quando a gente fala uma questão de constituição, né, do que é constituído o SNA, eu não posso deixar de considerar que nós vamos ter, primeiramente, a constituição, vamos dizer assim, anatômica, que vai desde as células até os sistemas mais complexos. Então, vamos lá. É como se fosse assim, nesta direção aqui, assim, ó, das células até os sistemas, dessa maneira. A gente tem uma primeira relação aí. Nós temos um conteúdo basicamente que é dividido em simpático e parasimpático, e a posição onde ficam localizados no corpo, ele acaba fazendo bastante diferença. E lembrando que essa localização, né, é uma localização via de regra neuronal. Então, o neurônio que vai estar indicando onde que ele está, né? O neurônio. Então, a gente vai ter a posição do neurônio indicando. Então, os neurônios estão na medula toracolombar, ele é do simpático. Ele não está na medula toracolombar, ele é, via de regra, parasimpático. E aí ele vai estar localizado ou no crânio, aqui, ou na região sacral, aqui embaixo, tá? Então, tá aí desse jeito. Bom, então, seguindo, a gente vai ter com isso a formação dos nervos, que é
que é onde vai ser transmitida essas informações, e a junção de vários nervos, né? Principalmente quando tem o simpático mais o parasimpático. E a gente tem um passo a passo só disso. Eu vou ter os plexos. E aí os tecidos de preenchimento ao redor. E aí a gente vem explicando que você tem, vamos dizer assim, um padrão, né, que é receber a resposta do meio ambiente, fazer uma transcrição desse estímulo ao estímulo elétrico até chegar no neurônio aferente. Então é como se ele chegasse em um neurônio assim. O estímulo chega nesse neurônio. Tá? Quando ele chega nesse neurônio, ele vai ter que transmitir, vamos dizer assim, ó, a um outro neurônio. Ok? Então, a informação A, ela tem que sair desse ponto 1 por meio do ponto 2 até chegar no ponto 3. É isso que está ocorrendo. Quem é que carrega essa informação? São os neurotransmissores. É isso aí. Então, esses neurotransmissores são, digamos, verdadeiros, assim, carteiros, enfim, né, uma analogia que eu posso fazer aqui mais simples para que vocês entendam, é como se fosse um carteiro que leva a mensagem de um ponto a outro, né? E aí, vamos dizer, ele chegou do ponto a um ponto B. E a partir disso, né, a gente começou a comentar que clinicamente pode haver problemas nesse ponto aqui. Segundamente, pode haver pontos no caminho, que é esse ponto número 2, aqui dessa maneira. Vou só controlar aqui para não acabar a bateria aqui que eu estou gravando. E o terceiro é o processamento. Aí esse processamento ele envolve mecanismos assim muito complexos, porque ele envolve, por exemplo, ele filtrar e você não sentir, ele envolve não filtrar e você realmente sentir, e a partir disso guarda uma relação muito importante, né? E envolve ele preparar o sistema a uma resposta. Ele envolve preparar o sistema a uma resposta. Então, dentro desse processamento, né? Vamos voltar nosso zoom aqui. A gente vai ter, por exemplo, vermelho. Nós vamos ter esse filtro aqui, que vai estar. Tem que ser outra cor. Vamos pôr esse roxo. Rosa. Pronto, marrom. Então é o seguinte, nós vamos ter que ter outro filtro aqui para ajustar isso, né? E aí o filtro ou deixa passar, vamos dizer, da parte involuntária para a parte voluntária, você entender o que está acontecendo, etc, ter noção, consciência disso. Só que quando ele passa, eu tenho um outro filtro aqui, ó. Ah, garotada. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo preencher ou não? Não, preciso fazer isso não. Ok. Ah, sim. Eu tenho outro filtro aqui. E vamos continuar aqui representando o amarelinho que está chegando. Deixa eu ver se eu rachuro isso aqui. Aí melhora. Espera aí. Tá. Ok. Vocês conseguem ver melhor o amarelinho. Muito bem. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho essa área involuntária autonômica. Eu tenho essa área somática. E quem que é esse marronzinho aqui? Isso aqui é a área límbica.
Isso aqui está relacionado às emoções. Então, ela é uma área que também pode ser muito ativada por essa chegada aí autonômica, né? Por esse estímulo, etc. Então, muitas das vezes, quando você está com raiva, com alguma coisa de alguém, você faz alguma mímica facial, por exemplo, e que é interessante que já estudaram que isso, vamos dizer assim, ao longo do mundo todo, ele é, vamos dizer, da mesma forma. Olha só que interessante. Da mesma maneira, eles acabam, vamos dizer assim, as pessoas, elas acabam fazendo, vamos dizer, a mesma mímica facial para o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de problema. Raiva, nojo, felicidade, tristeza. Então isso, por exemplo, já é mapeado, se fora que tem basicamente 6 emoções assim mais mapeáveis, né? A gente pode fazer um passo a passo sobre emoções e a parte autonômica. Então, via de regra, quando chega esse estímulo, você tem, vamos dizer, ainda 3 pontos de recepção mais um filtro, né? E esse filtro também tem uma questão límbica para isso. Dentro desse processamento todo, a partir disso, a partir, vamos dizer, das emoções que você tem de experiência de vida, né? A partir de experiência somática que você já teve e de toda a questão involuntária, autonômica, que isso aqui envolve, vamos dizer assim, uma questão de sobrevivência. Então, por exemplo, luta ou fuga, né? Mais uma questão somática que seria uma questão mais racional e essa questão límbica seria uma coisa mais emocional. Então, a partir dessas coisas todas, do processamento de tudo isso, você começa a ter um processo que aí é o que a gente chama da resposta ao estímulo do meio ambiente. Peraí, deixa eu pôr em azulzinho também, né? Peraí. Pronto. Peraí, rapaz. Resposta. Então, essa resposta ao meio ambiente, né, que a gente acaba tendo, ela vai ser o conjugado de todas essas relações. E essa resposta ela pode vir por vários sistemas. Claro, uma primeira resposta, e a resposta ela é chamada, né? Vamos colocar aqui mais em zoom. A resposta ela é chamada de uma resposta eferente, ele é um estímulo eferente, e ela pode ser oriunda pela parte do sistema nervoso autônomo. E a resposta, ela pode ser via de regra, via sistema nervoso simpático ou via... Está bem feio isso, peraí. Simpático ou via sistema nervoso parasimpático. A parte autônoma ela acaba dando essas principais relações. Mas você pode ter também outros sistemas que respondem a esses estímulos. Então é como se esse estímulo autonômico ele pudesse influenciar outros sistemas. Então, por exemplo, como o sistema hormonal. Olha que interessante, o sistema hormonal ele pode ser influenciado por essa parte autonômica e a própria resposta somática.
E essa resposta somática ela vai ser um movimento musculoesquelético, um movimento voluntário, você falar, né? Enfim, você se expressar voluntariamente nesse aspecto, tá? E essas são talvez assim as principais formas de resposta aí e obviamente para a gente ter uma noção de como a coisa fica, né? Deixa eu voltar isso aqui. Preciso aprender como é que eu coloco isso na tela assim certinho. Ok. Muito bem. Então, eu acho assim que essa era a ideia um pouquinho do que passar hoje para vocês nesse vídeo da série Passo a Passo, né? Estamos aí tentando se habituar a essas novas tecnologias para deixar mais bacana o conteúdo para vocês. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, tá até aqui o Insta aqui. Se você gostou aí do vídeo, compartilha com os amigos, envia para quem pode se interessar por esse assunto, quer entender mais sobre o sistema nervoso autônomo. E aqui a gente vai sempre buscar entender o sistema nervoso autônomo, não assim de uma maneira só anatômica, só fisiológica, mas envolvendo como ele pode te ajudar em atendimentos aos pacientes, né? Então, ele acaba sendo voltado muito para quem estuda na área da saúde, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, pode clicar aí nos likes, etc. Clica no negócio e espero que você tenha gostado. A gente produz tudo com muito carinho, muito cuidado para que você realmente possa se desenvolver e ter mais informações. E eu vou ficando por aqui, mais esse vídeo da série Passo a Passo. Meu nome é Felipe Amatuzzi, eu sou fisioterapeuta osteopata, professor e PhD e vejo você no nosso próximo episódio. Tchau!